Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre um aspecto do versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 14. Observe que fala o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Numa versão mais, digamos, atualizada, falando mais próximo à nossa língua portuguesa, nos dias atuais, diz assim: Ele é o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Como vamos compreender este versículo 17 nessa parte final, a qual eu vou deixar destacada? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, de acordo com essa versão, vimos outra para poder nos ajudar. Jesus ainda disse: Ele vive com vocês e estará em vocês. A versão revisada da imprensa bíblica brasileira traduziu como habita. Por que habita? Porque no texto grego o verbo está no presente. Os discípulos já conheciam o Espírito Santo porque ele já estava com os discípulos na pessoa de Jesus. Observe que Jesus fala que ele rogaria ao Pai para que enviasse outro consolador, indicando que Jesus era um consolador também. Adiante, a gente vai ver que essa outra frase de Jesus é mais elucidativa. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Vamos nos situar. Os discípulos conheciam o Espírito vivia com eles e estaria neles. Vivia com eles como Jesus, porque estaria neles como o Espírito Santo. Ele e Jesus são um só. Assim como o Pai e o Filho são um, que em João 10, versículo 39 diz: Eu e o Pai somos um, o Filho e o Espírito Santo são um. De modo que, quando a gente pensa no Espírito Santo, é Jesus morando em nós através do Espírito. Havia presença física de Jesus e ele atuava como um paráclito também, que Jesus é uma espécie de ajudador. Ele esteve fisicamente durante um período, mas teria um outro momento que ele não estaria mais entre as pessoas e por isso ele enviaria outro, isto é, da mesma essência, da mesma qualidade divina, para habitar nas pessoas, de modo que ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou desamparados, porque Cristo está habitando em nós por meio do Espírito Santo. A gente pode fazer coro com as Escrituras, da mesma forma que o Pai e o Filho são um, Jesus, o Espírito Santo, são um. Isto tanto é verdade que o Espírito Santo ele não promove um ministério inédito, pelo contrário, ele continua a obra operada e realizada por Cristo Jesus nos corações das pessoas. O Espírito Santo não atua como se fosse fazer uma carreira solo, pelo contrário, ele dá continuidade à obra de Cristo. E quando a gente fala em terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo e Jesus, a segunda pessoa da Trindade, nós, assim como vemos com o Pai, que é a primeira pessoa, há uma harmonização, não há rivalidade, não há inferioridade.
há sempre uma ação igualitária, harmônica, por conta da Trindade santa e divina, da forma que é. Por isso, a gente precisa entender que o Espírito Santo habitava com eles. Como? Através de Jesus. E Jesus habita conosco. Através de quem? Através do Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra. Não há como dividir. Aliás, em relação à Trindade, Davi Gomes, no livro O Executivo de Deus, uma alusão ao Espírito Santo, ele vai nos brindar com uma fraseologia a qual diz que, na verdade, toda a Trindade habita em nós. Por causa de quê? A Trindade é indivisível. Por isso que eu, Gustavo Luiz, posso falar com todas as letras. Deus habita em mim. Falei uma verdade bíblica, mas eu também posso dizer, Jesus habita no meu coração. Outra verdade escriturística. E por fim dizer, Espírito Santo habita na minha vida. Outra verdade coerente com o ensino das Escrituras, porque a gente observa que a Trindade é indivisível. A gente fala sobre primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, mas no único ser de Deus existem ou coexistem três pessoas ou três personalidades, de modo que nós temos o conceito de Trindade e também de triunidade. Mas isto pode ser assunto para outro vídeo, falando o que é Trindade, o que é triunidade, biblicamente e teologicamente. Mas, por enquanto, fiquemos com estas observações bem sucintas, mas que nos ajuda a compreender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e como é que eles se harmonizam dentro da Trindade Santa à luz da palavra de Deus. Deus o abençoe ricamente a sua vida. É a minha oração, é também um desejo do meu coração.